Chegamos ao capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Aleluia! Nos versículos 2 e 3, o Senhor disse: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Os escribas e fariseus diziam determinadas coisas a respeito da lei, mas não as faziam. Por essa razão, o Senhor disse a seus discípulos para fazer tudo o que os escribas e fariseus diziam, pois seu falar estava de acordo com a Bíblia. No entanto, disse-lhes para não os imitar no que faziam, pois seus atos eram hipócritas. O versículo 4 diz: Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Os escribas e fariseus punham o fardo da lei sobre os ombros, mas eles não usavam nem mesmo os dedos para movê-lo. No versículo 5, o Senhor disse: Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Os escribas e fariseus faziam tudo apenas como demonstração exterior para que os outros pudessem vê-los. Isso era devido ao seu orgulho e porque queriam receber louvores dos homens. Versículo 5 também diz: Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Um filactério é uma parte da lei escrita num pergaminho e usada sobre a testa como frontal e sobre o braço esquerdo, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 e capítulo 11, versículo 18. Os escribas e fariseus alargavam esse filactério para torná-lo atraente. Eles também o alargavam com o propósito de exibir o quanto amavam a lei, eram pela lei e a guardavam. Isso revela o quanto desejavam manter boa aparência aos olhos dos outros. A lei exigia que os israelitas fizessem franjas nas bordas de suas vestes com um cordão azul, significando que sua conduta, tipificada pelo vestuário, era regulada pela lei celestial, tipificada pelo cordão azul, e lembrando-os de guardar os mandamentos de Deus. Números capítulo 15, versículos 38 e 39. Os escribas e fariseus alongavam as franjas, fingindo que guardavam os mandamentos de Deus e que eram regulados por eles num grau superior. Eles faziam isso a fim de gloriarem-se. O versículo 6 diz que os escribas e fariseus amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso mostra que eles apreciavam estar acima dos outros e desejavam ser grandes entre o povo. O versículo 7 indica que eles amavam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Os escribas e fariseus gostavam de ser saudados nas praças pelo povo. Também apreciavam ser chamados mestres, título de honra que significa professor, chefe. O comportamento dos escribas e fariseus está em contraste com a humildade do povo do reino. O povo do reino deve ser exatamente o oposto deles. Por exemplo, no versículo 8 o Senhor diz: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Isso mostra que Cristo é o nosso único mestre e Senhor. O versículo 9 diz: A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Este versículo revela que Deus é o nosso único Pai. Todos temos um Pai celestial, e Ele é o próprio Deus. No versículo 10 vemos que Cristo é o nosso único líder, guia, instrutor e diretor. Esse versículo diz o seguinte: Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. A palavra grega traduzida para guias também pode ser instrutores, diretores. Nos versículos 11 e 12, vemos que os maiores entre vós devem ser os nossos servos, e que todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Assim, o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Chegamos ao capítulo 23, dos versículos 13 até o 36. Aqui o Senhor pronuncia 8 ais sobre os escribas e fariseus.
No capítulo 5 temos 9 bem-aventuranças, mas aqui temos 8 ais. O primeiro ai, versículo 13 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Os fariseus fechavam o reino dos céus. Que triste! Não entravam nem deixavam os que estavam entrando entrar. Entre os cristãos hoje, alguns são exatamente assim. Eles não têm o coração para entrar no reino dos céus e, ao mesmo tempo, não permitem que aqueles que desejam entrar o façam. O versículo 14 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Enquanto fingiam fazer longas orações, eles devoravam as casas das viúvas. O terceiro ai, o versículo 15 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno. 2 vezes mais do que vós. Isso também acontece hoje. O quarto ai, versículo 16, diz o seguinte: Ai de vós, guias cegos, que dizeis: Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. A cegueira deles foi exposta aqui. No versículo 17, o Senhor continua: Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Santificar o ouro é tornar o ouro santo posicionalmente, mudando sua posição de um lugar comum para um lugar santo. O santuário é maior do que o ouro, porque ele santifica o ouro. A santificação tem 2 aspectos, o posicional e o disposicional. Aqui vemos que o ouro é santificado pelo santuário. Isso é santificação posicional e não santificação disposicional. Talvez o ouro estivesse, a princípio, na praça. Lá ele era comum, não santo, não separado para Deus. Mas quando foi tirado da praça e introduzido no santuário, ele foi posicionalmente santificado por estar no santuário. Outrora ele era ouro comum na praça. Agora é o ouro santificado no santuário de Deus. Embora a posição do ouro tenha sido mudada, sua natureza permanece a mesma. Isso é santificação posicional. O princípio é o mesmo com respeito ao altar e à oferta dos versículos 18 e 19. A santificação da oferta pelo altar é também um tipo da santificação posicional. A santificação da oferta acontece mudando a posição da oferta de um lugar comum para um lugar santo. Porque o altar era maior do que a oferta, o altar então santificava a oferta. Por exemplo, quando um cordeiro estava com o rebanho, esse cordeiro era comum, não separado para Deus ou santificado. Mas uma vez que foi oferecido sobre o altar santificou o cordeiro para Deus. No entanto, como no caso do ouro, a natureza do cordeiro permanecia a mesma. Somente a posição exterior foi alterada. Antes ele estava com o rebanho, agora está sobre o altar de Deus. Esse tipo de santificação, a santificação posicional, não afeta a nossa natureza. A santificação falada em Romanos 6, contudo, é uma santificação disposicional. Ela toca nosso ser, a nossa natureza interior. Do versículo 20 ao 22, o Senhor diz que o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Chegamos ao quinto ai, nos versículos 23 e 24. Os escribas e fariseus davam o dízimo da hortelã. Eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O Senhor disse que eles eram guias cegos, que coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. Chegamos ao sexto ai, nos versículos 25 e 26.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Os escribas e fariseus cuidavam apenas da aparência. A situação era a mesma do capítulo 15. Embora lavassem as mãos, estavam inteiramente cheios de rapina e intemperança. Rapina está relacionada ao amor ao dinheiro e a intemperança à luxúria. Assim, embora os escribas e fariseus se limpassem exteriormente, interiormente estavam cheios de amor ao dinheiro e à luxúria. Os versículos 27 e 28 dizem: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os fariseus eram como sepulcros. Já pensou que as pessoas caídas são como sepulcros? Exteriormente podem ser belas, podem parecer justas aos homens, mas interiormente estão cheias de ossos e impurezas de homens mortos, cheias de hipocrisia e iniquidade. O oitavo ai. Do versículo 29 ao 36 temos 8 ais. O versículo 29 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Fora de Jerusalém há um grande número de túmulos. Os fariseus reformavam os sepulcros dos profetas e os adornavam para fazerem o espetáculo. O Senhor disse que, por fazerem isso, eles estavam provando que eram filhos dos que mataram os profetas. Versículo 31. Assim o Senhor os chamou de serpentes e raça de víboras. Versículo 33. Como o versículo 34 indica, os escribas e fariseus mais tarde expuseram e mataram os apóstolos do Novo Testamento enviados pelo Senhor. A repreensão do Senhor aos escribas e fariseus nos revela um quadro detalhado da religião hoje. Todas as coisas encontradas no capítulo 23, de 1 a 36, assemelham-se à situação de hoje. Lembre-se de que essa repreensão é encontrada no livro do Reino. A intenção de Mateus, com certeza, é apresentar o lado negativo a fim de revelar o positivo. A vida do reino deve ser o oposto do que é exposto no capítulo 23, de 1 a 36. Deve ser um contraste absoluto para esse quadro negro e infernal. Somente pela misericórdia e graça do Senhor podemos escapar da situação retratada aqui. Assim, todos nós precisamos orar. Ó Senhor, salva-me, livra-me, tira-me dessa situação terrível. Senhor Jesus. Bem, após o Senhor ter sido testado e examinado, e após ter repreendido os escribas e fariseus, ele então abandonou Jerusalém com o seu templo. No capítulo 23, de 37 a 39, o Senhor falou uma palavra final a Jerusalém. Após essa palavra, ele mais nada tinha a ver com ela. O versículo 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Jerusalém e seus filhos foram escolhidos por Deus para cumprirem o seu propósito. No entanto, quando Deus lhes enviou seus profetas, eles os mataram. O versículo 37 também diz: Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Sempre tem sido o próprio Deus quem cuida de Jerusalém como um pássaro pairando sobre os filhotes. Isaías 31:5, Deuteronômio 32, 11 e 12. Assim, quando o Senhor Jesus disse: Quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, ele mostrou que era o próprio Deus. O Senhor é como uma ave amorosa, pairando, chocando sobre os filhotes. Muitas vezes ele desejou reunir os filhos de Jerusalém, mas eles não quiseram. Quando o Senhor Jesus lhes declarou essa palavra final, ele ainda era como uma galinha amorosa,
abrindo suas asas para acolher os pequeninos. Mas eles não quiseram ser ajuntados sob suas asas. No versículo 38, o Senhor disse: Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Desde que casa aqui está no singular, ela deve significar a casa de Deus, que era o templo, capítulo 21 de 12 e 13, versículos 12 e 13. Ela era a casa de Deus, mas agora é chamada vossa casa, porque eles tinham feito um covil de salteadores, 21, 13. A profecia sobre a casa tornar-se deserta corresponde àquela em 24, 2, que foi cumprida quando Tito destruiu Jerusalém com o exército romano em 70 depois de Cristo. O versículo 39 diz: Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Isso será a segunda vinda do Senhor, quando todo o remanescente de Israel se voltará para crer nele e ser salvo. Romanos capítulo 11, versículos 23 e 26. Ezequiel viu a glória deixando o templo. Essa glória prefigurava o Senhor Jesus, que é a verdadeira glória, a manifestação de Deus. Israel não o verá novamente até a sua segunda vinda. De acordo com Zacarias capítulo 12, o remanescente de Israel se arrependerá quando o Senhor voltar. Então eles lhe dirão: Bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui é breve, mas inclui muitas coisas desde a destruição de Jerusalém até a sua segunda vinda. Aqui o Senhor fez uma clara declaração de que ele, a própria glória de Deus, estava abandonando a nação de Israel e que eles não o veriam até a sua volta. 2000 anos já se passaram desde essa época, e Israel ainda não viu o Senhor Jesus. Alguns podem até questionar: isso significa que os judeus não têm oportunidade para crer no Senhor Jesus? Como indivíduos, os judeus ainda têm chance de crer, mas como nação, não têm essa oportunidade hoje. Como nação, Israel acabou com o Senhor. Graças ao Senhor por ele ainda ser misericordioso para com os judeus. Apesar de ele ter abandonado a nação de Israel, a porta dos fundos ainda está aberta para que também os judeus individualmente venham a ele. Hoje, nenhum judeu tem a posição para vir a Deus como um representante de sua nação. Mas quando os judeus forem perseguidos por seus inimigos no fim desta era, eles clamarão ao seu Deus. Então Cristo descerá e porá os pés no Monte das Oliveiras, que será dividido como as águas do Mar Vermelho. Isso capacitará os judeus a escaparem da perseguição. Nesta hora, eles se arrependerão ao Senhor e o invocarão, e a nação será então salva. Esta salvação não será apenas para indivíduos, mas para toda a nação. No entanto, antes da volta do Senhor, é impossível que a nação de Israel se arrependa. Mas, como enfatizamos, os judeus individualmente ainda podem arrepender-se hoje, entrar na graça de Deus, confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crer no sangue redentor derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Jesus Cristo é maravilhoso, Ele é misericordioso, cheio de glória e de graça.